Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Quantos estão com expectativa no seu coração para receber uma palavra do Senhor? Diga amém. Aleluia. E o Senhor, Ele está empenhado em trazer uma palavra que é de trazer a revelação do conhecimento da sua vontade para a sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, o verso número 24. Gálatas, capítulo 1, o verso de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. E glorificavam a Deus a meu respeito. Eu queria que você pudesse repetir comigo, diga assim: e glorificavam a Deus a meu respeito. Declare outra vez: e glorificaram a Deus a meu respeito. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos mais uma vez e peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração nessa hora pela sua palavra. Amado Espírito Santo, a tua palavra nos revela que tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que tu és aquele que nos guiará a toda a verdade. E nós queremos declarar nessa hora que somos completamente dependentes do Senhor. Se o Senhor não tocar o nosso coração, nós não podemos entender essa palavra que agora há de ser ministrada. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra nessa tarde, início de noite, faça sentido aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, venha abrir os nossos olhos, que nós possamos ver, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo o impedimento ao entendimento da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que absolutamente nada esteja entre nós e a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Esta foi a declaração de Paulo aos Gálatas. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Essa foi uma palavra que saltou ao meu coração durante essa semana, quando lia esta carta, quando de uma forma tão contundente Paulo declarava que davam glórias a Deus acerca da sua vida. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele declara que Deus, em seu amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio ou por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, para o louvor e a glória da sua graça. Amém? E essa expressão, louvor e glória da sua graça, aponta para o fim ou para a finalidade da vida humana, que é dar glória a Deus. Diga amém. Então essa é a finalidade, esse é o fim da minha e da sua vida, dar glória a Deus. Nós nascemos com esse propósito. O Senhor, Ele quer que eu e você possamos dar glórias ao seu nome com a expressão da nossa vida. E eu chamo a sua atenção para essa expressão, a glória de Deus,
em Efésios 1:6, ela se refere à honra que é devida, à honra que é prestada, ao louvor, aos aplausos, aos elogios que devem ser prestados àquele que dá a vida. Queridos, o que a palavra nos faz entender é que o nosso modo ou o nosso estilo de vida, ele deve apontar e deve reverter para o Senhor toda a glória que lhe é devida. A nossa vida, ela deve ser vivida de tal forma que quando as pessoas olhem para nós, elas se reportem ao Senhor dando glória. Você me compreende? Ele é digno, amém? Ele é digno de que assim seja. Então, nós devemos viver uma vida que ela é vivida em semelhança a Deus, de forma que tudo que há em nós o glorifica, tudo que há em nós o exalta, tudo que há em nós bendiz o seu nome. Então é uma vida que transmite honra, glória, louvor, dignidade e adoração a Deus, aleluia. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, novamente afirmamos, ele disse: e ao meu respeito davam glória a Deus, aleluia. A finalidade da vida, que era dar glória a Deus, estava sendo reconhecida na vida de Paulo, irmãos. Quando as pessoas olhavam para ele, glorificavam ao Senhor, aleluia. Interessante porque Paulo vai declarar em versos anteriores desse capítulo 1, que muitos não conheciam a Paulo nas igrejas da Judéia, mas ouviam falar acerca da sua vida e ao seu respeito davam glória a Deus. A vida de Paulo, quando ele de fato teve um encontro transformador com Cristo, foi algo tão extraordinário que até aqueles que não o conheciam dele ouviam falar e davam glórias a Deus, amém? Mas eu chamo a sua atenção que nem sempre foi assim. Antes de ter um encontro com Cristo, Paulo era alguém que, ainda que bem intencionado, não glorificava a Deus com a sua vida. E eu quero dizer para você, olha, boa intenção não glorifica a Deus. Nós podemos ter boas intenções no nosso coração, mas ainda assim não glorificarmos a Deus. Olha, Paulo declara aos Filipenses capítulo 3, verso 5, ele diz: como um bom judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia. Era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, zeloso da lei, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ainda assim, ele não glorificava a Deus. Perceba que ele possuía sobre si muitas qualificações acerca da sua fé, naquilo que ele cria, mas a palavra diz, e ele mesmo declara em Gálatas 1,13, que ele era um perseguidor da igreja, que ele era um devastador da igreja. E a igreja, queridos, ela é o corpo de Cristo, amém? Aos Hebreus, o autor da carta revela que Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a imagem perfeita da glória de Deus. Isso significa dizer que não há como dar glória a Deus quando nós somos desprovidos da vida de Cristo. Amém? Só é possível dar glória a Deus se nós estivermos em Cristo. Fora de Cristo é impossível nós glorificarmos a Deus, ainda que tenhamos tal intenção no nosso coração. Ainda que tenhamos tal intenção no nosso coração. Perceba que ainda que Paulo fosse um bom judeu, que ainda que ele cumprisse com todos os ritos do judaísmo, ele não dava glória a Deus. Porque entenda, dar glória a Deus não é resultado do empreendimento dos nossos esforços,
mas é uma consequência de uma vida vivida em Cristo Jesus. E você diz amém? Então, olha, o objetivo da vida é darmos glória a Deus, e nós só alcançamos esse fim se nós estivermos em Cristo. Por quê? Porque Ele é o intermediador. A palavra deixa isso muito claro para nós. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Cristo, ele é esse mediador entre Deus e os homens. Então é impossível darmos glória a Deus se nós não estivermos em Cristo. Então a plenitude da vida, o sentido da vida está em Cristo, amém? Está em Cristo, nós precisamos estar nele. A palavra diz que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas convergem para ele. Mas a despeito desta verdade, nós estamos sempre querendo glorificar a Deus por meio das nossas práticas, por meio dos nossos ritos. E eu quero que você entenda definitivamente comigo que é impossível nós glorificarmos a Deus por simples práticas ou ritos observados. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja dos Gálatas. E quando Paulo então os escreve, ele os escreve para corrigi-los. Havia um erro que precisava ser reparado. Paulo diz assim: olha, ó insensato Gálatas, vocês começaram tão bem, e agora por que vocês estão correndo de uma maneira tão atabalhoada, de uma maneira tão errada? O que foi que aconteceu no vosso meio? E muitas vezes, amados, isso é um reflexo da nossa vida. Muitas vezes nós começamos bem, mas na caminhada nós começamos a tropeçar e a cair, porque achamos por alguma razão que nós podemos dar glória a Deus pela nossa própria força. E a palavra vai dizer para nós que os cristãos judeus procuraram convencer os cristãos da Galácia, os não judeus, que para darem a glória devida a Deus, eles precisariam ser circuncidados. Para você que talvez não entende exatamente o que é essa circuncisão, somente para você entender, a palavra diz para nós que todo israelita, no 8º dia de nascido, ele deveria ser circuncidado, porque esse foi um sinal dado lá atrás, ainda com Abraão, de um pacto entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus, e que todos aqueles que observassem essa prática seriam abençoados pelo Senhor. E a circuncisão, ela é a remoção do prepúcio do órgão masculino do homem. E os judeus então começaram a declarar que se os gálatas assim não procedessem, eles não poderiam dar a glória da qual o Senhor é digna. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que os cristãos, quer judeus ou gentios, conforme Paulo ensina, eles desfrutam em Cristo de uma completa salvação e de uma vida que glorifica a Deus, amém? Porque a palavra vai dizer para nós que é em Cristo que nós somos justificados, diga amém. É em Cristo que nós somos adotados como filhos, diga amém. É em Cristo que nós somos renovados, diga amém. É em Cristo que nós somos feitos herdeiros de Deus, segundo as promessas feitas a Abraão, assim declara a sua palavra. Então é a fé em Cristo que nos liberta dessa necessidade de buscar salvação por meio das obras da lei. É a fé em Cristo que nos faz entender que verdadeiramente não é pela força do nosso braço que nós glorificamos ao Senhor. Em suma, o que Paulo está declarando é que ao invés de nós querermos nos apegar a ritos para sermos salvos, ou
com a intenção de dar glória a Deus por meio daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, nós devemos nos apegar à liberdade que somente Cristo dá. Você pode dizer amém? Foi por isso que Paulo veio declarar que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, amém? Então olha, esse é o tipo de vida que se submete ao que Cristo já proporcionou, ao que Cristo já fez e que nos salva e que nos glorifica, amém? Então, dito isso, eu quero que você observe algumas verdades comigo. A primeira delas, declare comigo, diga: por meio de Cristo, somos justificados. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela, diga assim: meu irmão, é por meio de Cristo que você é justificado. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas 3. Gálatas 3, de 6 a 9. A palavra diz assim, Gálatas 3, de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os que têm fé são abençoados, como o crente Abraão. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, amém? Aleluia! Olha, a palavra diz que Abraão creu em Deus. Diga comigo: Abraão creu em Deus. E a palavra então declara: e isso lhe foi imputado para justiça. O que o justificou não foram os ritos observados, mas foi a fé. A palavra diz que ele creu, e isso justificou a Abraão. Então, o que te justifica e o que me justifica é o ato de crer, amém? Quando cremos, assim diz o Senhor, nós somos justificados, e isso se torna muito claro na palavra. Note, quem era esse Abraão na referência citada nas Escrituras? Querido, a circuncisão de Abraão, conforme Gênesis 17, aconteceu somente uma década mais tarde, após ele ter sido declarado como justo pelo Senhor. Então ele não foi justificado quando ele foi circuncidado, mas ele foi justificado quando ele creu. E o ato dele crer impôs sobre ele tal justificação, amém? Gênesis 15 diz assim, olha, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado com justiça. E somente em Gênesis 17 é que ele então passa pela circuncisão. Então perceba que ele ainda era incircunciso quando ele foi declarado justo pelo Senhor. Essa é uma verdade que nós percebemos lá em Romanos capítulo 4, os versos 11 e 12. Eu queria que você observasse comigo. Romanos 4, 11 e 12. A palavra diz assim: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de ser circuncidado. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então perceba que a palavra está dizendo que a circuncisão foi um ato ou um sinal da justiça pela fé. Ou seja, a circuncisão não era um ato para a salvação,
mas a circuncisão era um ato que atestava que a salvação já lhe havia sido atribuída. Por quê? Porque ele simplesmente creu, amém? Então, com isso, querido, nós aprendemos que as nossas obras, elas não podem nos salvar. E muitas vezes nós estamos lutando de maneira desesperada, tentando adquirir salvação pelas nossas obras ou pelas obras das nossas mãos. Sim, nós devemos andar em santidade, sim, nós devemos fazer aquilo que agrada o coração do Pai, mas a palavra nos ensina que esse é um sinal da salvação já adquirida, e não um ato para adquirir salvação, você me compreende? E quando nós não entendemos isso, nós acabamos por buscar aquilo que não pode ser buscado, mas somente recebido. Então a palavra diz, Abraão creu e ele foi justificado, e então ele recebe um sinal no seu corpo para testificar a justificação que foi obtida, que foi recebida pela fé, aleluia. Então declare e diga comigo, é o ato de crer que me justifica, amém? Querido, Abraão ainda não era um israelita quando ele creu. A palavra diz para nós que ele era um arameu. E é interessante porque a cultura, aquela época do seu povo, era de uma comunidade que adorava os astros, que adorava a lua, ou seja, a palavra diz que ele era um ímpio. Ou seja, a palavra está dizendo para nós, olha, que não haviam atos, não haviam obras que pudessem vivificá-lo, que pudesse salvá-lo. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele creu. E porque creu, foi justificado. E sendo justificado, foi salvo, amém? E a partir de então, começa uma história extraordinária na sua vida. Então, olha, foi ele que Deus chamou para junto de si. Ele ouviu a voz do Senhor e ele atendeu a voz do Senhor, e isso foi suficiente. A palavra diz que ele foi justificado. Por quê? Porque aquele que crê, ele é justificado, amém? É por isso que é aquele que crê que dá glória a Deus. Abraão, ele creu, diz a palavra, e então ele deu glória a Deus, amém? Agora entenda uma coisa, ninguém pode crer por si mesmo. Ninguém pode crer por si mesmo. A palavra nos diz isso. Abraão, amados, não teve um momento qualquer uma ideia de mudar de visão e de mudar de vida. Queridos, isso não procede dele mesmo. Alguém disse certa vez, olha, que a fé não é uma possibilidade geral. Ou seja, ela não está simplesmente disponível para quem queira. Querida, a palavra, ela nos ensina essa verdade. Ou seja, Abraão, em algum momento, ele foi interpelado por Deus. Em algum momento Deus se revela para ele, em algum momento Deus fala ao seu coração. Por quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a voz de Deus foi revelada a Abraão, e ele pôde crer, amém? Abraão, ele era incapaz de crer sem antes ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, assim diz a palavra. Então olha, onde não há nada para ouvir, não há o que se crê, irmãos. Mas a palavra diz que Deus falou e Abraão creu, amém? Então entenda, a fé, ela é um segundo ato. A fé, ela é uma resposta que é dada quando Deus fala. Quando a sua voz, ela se torna conhecida. Por isso o Senhor diz assim, olha, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, amém? Como é grande, irmãos, a misericórdia do Senhor. Como é grande a misericórdia do Senhor. Pela sua voz, Ele produz fé no nosso coração. E então, nós respondemos a essa fé, a essa voz. E a consequência disso é que nós somos justificados. Queridos, a verdade é que Abraão, juntamente com todos os demais, ele estava perdido. Ele estava condenado e não havia salvação para ele.
mas o Senhor o encontrou no caminho. O Senhor falou ao seu coração e então com fé ele respondeu. E ele então foi justificado, aleluia, amém? Assim também acontece conosco. Quantos de nós muitas vezes não estamos querendo desistir, retroceder, deixando de avançar, porque queremos nos tornar aceitáveis diante de Deus por aquilo que fazemos. O Senhor nos faz entender por meio do profeta Isaías que as nossas melhores obras, elas são como um trapo de imundícia diante do Senhor. O que é que nós, irmãos, temos para oferecer àquele que é todo santo? Não há absolutamente nada que possamos lhe entregar, lhe ofertar, lhe oferecer, que seja à altura de quem Ele é. Nós podemos simplesmente responder aquilo que Ele está falando no nosso coração. E então, quando simplesmente cremos, Ele nos justifica, Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos vivifica, amém? É por isso que Ele diz na sua palavra: o meu justo viverá pela fé, porque o que me justifica é a fé. Olha, nós precisamos parar de crer, achando que é o que eu faço que me torna aceitável. Não, não é o que você faz, é o que você crê. Agora, quando você crê, então você é justificado. Então as tuas obras passarão a ser diferentes. Por quê? Porque elas serão obras de alguém que foi tornado justo diante de Deus, e não alguém que quer se justificar. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que eu glorifico a Deus, não é quando eu faço algo, mas é quando eu creio. Se você quer dar glória a Deus com a sua vida, você precisa ser um homem, uma mulher de fé. Você precisa ser um homem, uma mulher que crê, amém? Alguém que crê, alguém que deposita toda a sua confiança e toda a sua esperança nele. Paulo disse acerca da minha vida: muitos glorificam a Deus. O que eu e você podemos dizer acerca da nossa vida? O que se tem sido dito ao nosso respeito? E por que glorificavam a Deus acerca da vida de Paulo? Porque ele era alguém que cria, alguém que tinha fé, alguém que se lançava e se submetia àquilo que cria. Então, quando eu creio em Cristo, eu sou justificado, diga amém. E declare também comigo a segunda verdade, diga: por meio de Cristo, sou adotado como filho. Vamos ver essa verdade em Gálatas 4, de 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Assim diz o Senhor: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus pela sua palavra, amém? Aleluia. Olha, declara a palavra: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho.
O tempo certo, o tempo determinado, o tempo de Deus. A palavra diz que quando esse tempo veio, o Verbo se fez carne. Nós podemos comparar essa expressão para o nosso entendimento como um recipiente no qual gotejam horas, dias, semanas, meses e anos. E quando ele está completamente pleno, é a plenitude do tempo. É o tempo certo. É o tempo que Deus determinou. Nem antes, nem depois. Esse é um tempo determinado pelo Pai. Amém? E a palavra diz que nesse tempo Deus enviou o seu Filho. Mas eu quero chamar a sua atenção. A palavra nos diz que muitos foram enviados antes de Jesus. Sim ou não? Sim. Muitos foram enviados antes de Jesus. Deus enviou pessoas especiais, pessoas segundo o seu coração, em todas as épocas, em todas as eras, a fim de apontarem para a finalidade de suas vidas, que era da glória a Deus. Muitos testemunharam acerca desse caminho, muitos apontaram para essa verdade, mas nenhum deles foi capaz de comunicar aquilo que somente o Filho poderia comunicar. É verdade que nenhum trabalho e nenhum empenho desses que antecederam a Jesus foi vão. Na medida em que eles apontavam para Cristo e apontavam para a necessidade de darmos glória a Deus, eles glorificavam ao Senhor, amém? Mas essa verdade jamais poderia se tornar tão compreensível com a vinda do próprio Filho. E a palavra nos faz entender isso, irmãos. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, diga amém. Quando as pessoas encontravam Jesus, elas se deparavam com o próprio Deus. O Deus que se fez carne, aquele que veio habitar entre nós. E vimos a sua glória, diz a sua palavra, como a glória do unigênito do Pai, amém? Então, quando eles olhavam para Jesus, ali estava a finalidade de suas vidas. Eles olhavam para Jesus e eles viam Deus, amém? Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo. Deus, ele se encarnou em Cristo, era o próprio Deus, habitando nessa terra, em um corpo humano. É isso que diz a palavra do Senhor. Ou seja, Jesus, ele não tinha apenas uma mensagem, irmãos. Ele era a própria mensagem. Ele era a mensagem encarnada. Ele era a mensagem viva, amém? Ou seja, ele era a palavra viva em ação. A palavra que trazia vida operando, se manifestando, tornando conhecida a glória de Deus, manifestando a glória de Deus. Então esse era Jesus. Agora, o que era que ele era? Diga comigo, ele era o Filho de Deus. Amém? E a palavra diz que ele nasceu de uma mulher. A palavra diz que ele nasceu sob a lei, com a finalidade de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, entendam, olha, ele se fez um conosco. Ele tomou a nossa forma, ele tomou a forma humana, ele foi o primeiro, ele foi o primogênito para que outros pudessem vir após ele, amém? Então, como foi dito nessa noite, ele abre um novo e vivo caminho. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer, porque ainda que muitos apontassem para ele, todos haviam sido contaminados pelo pecado. Mas ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Então ele se faz carne, ele abre um caminho novo. Então ele nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei. Queridos, isso é tão extraordinário, porque olha, por meio de Cristo, diz a palavra, nós somos adotados. Um filho adotivo era anteriormente um não filho, você concorda comigo? Não havia filiação, mas agora quando ele é adotado, ele recebe um novo nome.
Ele passa então a ser filho, e a palavra diz que pela graça de Deus, nós alcançamos essa condição de filho por meio de Cristo Jesus, amém? E o que era que isso significa? Significa que tão certo como Deus ama o seu Filho unigênito, Ele ama também todos os demais filhos que vêm até Ele, os nascidos depois, amém? Isso fala sobre você, isso fala sobre mim, aleluia. Essa verdade, ela é testificada pela palavra. E a palavra diz: porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Diga amém. Aleluia. O Espírito de Jesus, irmãos, que clama no nosso coração, Abba, Pai, Ele nos concede a certeza de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16, a palavra diz assim, olha, o Espírito ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, amém? Então o Espírito de Deus ele atesta no meu espírito. O Espírito de Deus ele me convence no meu espírito. O Espírito de Deus, Ele me dá a certeza no meu espírito de que eu sou filho de Deus, aleluia. Então olha, ao envio do Espírito aos nossos corações, segue-se a atividade do Espírito, irmãos. E qual é a atividade do Espírito? A palavra diz, nós lemos, diga comigo, Ele clama, Abba, Pai. Diga outra vez, Ele clama, Abba, Pai. Aleluia. Essa expressão significa dizer, ele grita, ele brada constantemente, Abba, Pai. Nessa hora ele está clamando dentro de você, Abba, Pai, amém? Ele está declarando, Abba, Pai, Abba, Pai. Ele quer lhe convencer dessa verdade. Ah, como nós precisamos entender isso, irmãos. Para a nossa compreensão acerca dessa verdade bíblica, Martinho Lutero, ele disse o seguinte: no coração humano há muita gritaria, e você sabe disso. Mesclam-se gritos de socorro, de protesto, de desespero. Mas o Espírito de Deus, ele grita mais alto. O Espírito de Deus, ele grita mais. Ele grita até essa confusão de vozes, ela ser dissipada do seu coração, e isso gerar o conhecimento da supremacia da glória de Cristo dentro de você. E o que é que ele clama? Abba, Pai. Ele clama, você é filho. E quantas vezes nós não queremos nos esquecer dessa verdade? O Senhor Jesus, ele disse, se você que é pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Supremo. Então o Senhor está dizendo, olha, nessas vozes que estão querendo lhe fazer descrer ou deixar de crer, que querem trazer agonia, confusão à sua mente, ao seu coração, o Espírito de Deus está clamando, Abba, Pai, você é filho. Ele está dizendo, como Pai, Ele sabe dar coisas extraordinárias para os seus filhos. Essa é a atividade do Espírito, irmão. O Espírito está testificando no seu espírito. O Espírito está clamando no seu espírito, e Ele quer te convencer dessa verdade, Ele quer te convencer dessa filiação, amém? O Espírito grita mais alto, até você captar o entendimento desse evangelho. Entenda o que está acontecendo. Está acontecendo um milagre dentro de nós, irmãos. Porque existem tanta coisa querendo te parar, querendo te segurar, te frear, te impedir de avançar, tantas vozes, que muitos chegam literalmente a ser levados à loucura. Mas o Espírito de Deus, Ele está clamando, até você compreender plenamente, Abba, Pai, você é filho. Então esse milagre, ele começa dentro, ele é de dentro para fora, mas ele não fica apenas dentro, diga amém.
Ele é um milagre que transborda e ele vem para fora. De acordo com Romanos 8,16, a palavra diz que o Espírito é o sujeito que fala. Ele está clamando dentro de você: Abba, Pai, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito, ele é o iniciador. Ele é aquele que propõe. Ele é aquele que começa, ele é aquele que inicia. Ele é aquele que está chamando, ele é aquele que está convidando, ele é aquele que está ativando algo dentro de nós, amém? E nós que somos a noiva de Cristo, correspondemos à sua voz. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Quando eu e você crermos, haverá uma imputação de justiça sobre a nossa vida, amém? E aquele que crê, ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo. Lá em Apocalipse 22:17, a palavra diz: o Espírito e a noiva dizem vem, diga amém. A palavra diz: e quem ouve, diga vem, diga amém. E quem tem sede, vem, diga amém. E quem quiser, tome de graça da água da vida, diga amém. Então ele está dizendo assim: olha, o Espírito clama e a igreja responde, amém, irmãos? Então ele inicia e nós respondemos, ele nos chama e nós vamos. Então há uma interação santa acontecendo dentro de nós, e quando nós então respondemos com fé, nós somos tornados justos, e os milagres que estão dentro de nós, eles vêm para fora. É por isso que o Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando há fé, irmãos, ele é galardoador daqueles que o buscam. Será que você entende isso? Mas muitas vezes, vozes vão querer gerar incredulidade no seu coração. Mas o Espírito está clamando: Abba, Pai. Amém? O Espírito está declarando: você é filho. Se nós entendermos essa verdade, queridos, então ele testifica no meu espírito quem eu sou, e eu reafirmo essa verdade, dizendo: Paizinho. Irmãos, o que ele está dizendo é: ele começa e nós completamos. Então ele começa a clamar: você é filho, e você começa a declarar: sim, eu sou. E ele começa a declarar: você é filho, e você: sim, eu sou. E você começa a se apropriar dessa verdade. Daqui a pouco, sabe, aquelas vozes perturbadoras, elas já não fazem mais sentido para você, porque você se apropriou de uma verdade maior. E que verdade é essa? Eu sou filho. Querido, você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é ter um coração paterno, o que é ter um coração materno. Você não nega bem algum ao seu filho. E é isso que a palavra quer nos fazer entender. Agora olha o que Paulo diz ainda: se eu sou filho, eu sou herdeiro. Você está entendendo isso, irmão? Eu sou herdeiro por Deus, diz a palavra. Ou seja, se eu sou filho, aquilo que é dele, a mim pertence. Agora compreenda comigo: há alguma falta em Deus? Há alguma necessidade em Deus? Há alguma crise em Deus? Há algo que ele não possa fazer? E o Senhor está dizendo: ele é tudo em todos, amém? E nós temos essa herança. Então, quando nós nos movemos por essa verdade, por aquilo que eu sou filho de Deus, eu glorifico a Deus, porque eu não impossibilito as suas ações, não que eu possa impossibilitá-lo, mas eu gero fé para que então o ambiente seja propício para que ele opere como somente ele pode operar. Então a palavra diz: eu sou herdeiro. É interessante porque ele diz assim: olha, eu sou herdeiro por Deus. Ou seja, essa expressão está assegurando que toda situação, ela está assegurada a partir do alto. Não procede nem de mim nem de você. Mais uma vez o Senhor está dizendo assim: não é pelo que você faça ou deixe de fazer, você só precisa crer. E por Deus, nós somos herdeiros. Aleluia. Por Deus nós somos herdeiros. Mas ainda há uma outra verdade.
Declare comigo: por meio de Cristo, somos renovados. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:6. A palavra diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Agora veja capítulo 6, verso 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Diga aleluia. Então perceba, é o Espírito de Deus que habita em nós, que testifica no nosso espírito e que nos renova constantemente. Constantemente. É nesse sentido que você precisa entender aquilo que Jesus disse e foi declarado nessa noite: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele falava acerca do Espírito Santo, amém? Então a palavra diz que esse Espírito que testifica no meu espírito quem eu sou, ele me renova constantemente. Constantemente. Então, como disse a nossa pastora, não se trata de uma represa, mas é uma fonte a jorrar. Então ele está sempre jorrando, então ele está sempre me renovando, isso é constantemente. A habitação do Espírito em nós produz um constante renovo nas nossas vidas. Queridos, a palavra de Cristo diz que ele derrubou toda a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus. Ele aboliu na sua própria carne a lei e seus mandamentos como exigência para a salvação e, consequentemente, para uma vida que glorifica a Deus. Então, olha, a salvação e a glória a Deus por meio da nossa vida não consiste em observação de ordenanças. Não consiste em faça isso ou deixe de fazer aquilo, mas consiste no ato de crer, que me justifica, que atrai o Espírito de Deus ao meu espírito, aonde ele testifica no meu espírito quem eu sou, e eu vou sendo convencido por essa verdade, e então eu capto, eu compreendo essa verdade, então eu declaro quem eu verdadeiramente sou, e quando eu sei quem eu verdadeiramente sou, ainda que eu possa passar por dissabores nessa vida, eu sei que há uma fonte que jorra. Eu sei que há uma fonte que me renova. Aquela palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ela faz sentido para mim. Eu posso descansar. Eu posso descansar porque, como diz o hino, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Eu sei que ele vive, então eu posso descansar porque aos seus amados, enquanto dormem, ele dá. Ele renova, ele restaura, ele ergue, ele põe de pé. É o Espírito, irmãos, que constantemente nos renova. Você pode dizer glória a Deus? Isso fala de algo incessante. Isso fala de algo inesgotável. Algo que não pode ser parado. Mas algo que acontece dia após dia. Por quê? Porque essas águas são vivas. E essas águas, elas produzem vida. Então, olha, o renovo do Espírito, ele é constante, ele é interminável. Porque aquele que é filho de Deus é herdeiro de Deus. E o que foi que ele me deu? Ele me deu o seu próprio Espírito. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, foi dado ao nosso coração, irmãos. Você compreende isso? Nós somos herdeiros.
Nós temos Ele mesmo habitando em nós. Então, olha, tudo que é de Deus e de Cristo, por meio do seu Espírito, está disponível para os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Você é herdeiro de Deus, irmão. Jesus veio na plenitude do tempo para trazer vida plena. E o que é uma vida plena, senão uma vida que glorifica a Deus? Entenda, vida plena não é ter tudo. Vida plena é não sentir falta de nada. E isso só é possível quando Ele me preenche. Você não vai poder encontrar em nada, nem em ninguém nesse mundo, aquilo que somente o Espírito de Deus pode fazer por você. E o que é que Ele faz? Ele te convence, te justifica, te renova, te restaura. Ele leva o teu espírito a clamar juntamente com Ele. Abba, Pai. É interessante, queridos, olha, porque é tanta coisa que vem ao nosso coração. Essa palavra que hoje nós compartilhamos, ela foi abreviada em muito para que nós pudéssemos compartilhá-la com você. Tanta coisa veio ao meu coração, um constrangimento tão extraordinário, uma presença tão gloriosa. E o desejo do meu coração é que essa mesma presença, ela possa constranger você aí. Essa mesma expressão é a expressão que nós encontramos, a expressão que diz que Ele clama Abba, Pai, né? No sentido dessa interação, que Ele clama e nós respondemos, ora vem, Senhor Jesus. É a mesma expressão. Ou seja, o clamor do Pai é o clamor da igreja. O Espírito clama e a igreja responde, Maranata, ora vem. Ah, querido, quando nós somos preenchidos por esse Espírito, esse mundo começa a deixar de fazer tanto sentido para nós. Nós começamos a viver a nossa vida ansiando por Ele e pela sua glória. Então eu tenho um convite para lhe fazer nessa noite. E o convite que eu tenho para lhe fazer é você glorificar a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Por que eu lhe convido a glorificar a Deus? Porque essa é a finalidade da sua vida. Agora você pensa, o que é que eu preciso fazer para glorificar a Deus? Deixa eu dizer para você, você não precisa fazer, você só precisa receber. Receber o quê? Receber aquilo que Cristo já fez. Você precisa crer. E aquele que crê, ele é justificado. Ah, queridos, isso é tão profundo e tão extraordinário. Para e pensa comigo, a Bíblia diz que pelo nosso pecado nós ofendemos a Deus. A Bíblia diz que pelo nosso pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Então você pensa comigo, olha, então o que é que eu preciso fazer para reparar esse erro? E esse Deus a quem você ofendeu, Ele olha para você e diz, você não precisa fazer nada. Você não precisa me dar nada, você não precisa ofertar nada, você só precisa crer. E quando você crê, então o meu Espírito, o Filho, nós viremos para você e faremos morada em você. Então creia e você será justificado. Então olha, creia e você será adotado como filho. Você já pensou que coisa terrível é você não ter paz?
Imagina nessa hora crianças em orfanatos. Elas não têm pais. Agora imagina um casal chegando lá para aquela criança que não tem um pai, que não tem uma mãe, que não tem um lar, e dizendo assim: eu escolhi você. Você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha? E o que é que eu preciso fazer para me tornar seu filho? Só me aceitar como pai. Eu vou te dar carinho de pai. Eu vou te dar tudo aquilo que esse orfanato não pode dar. Imagina, querido, uma criança como essa chegando e ela tendo um quarto que é dela, uma cama que é dela, ela tendo um espaço que é somente dela. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero ser seu pai. Eu não quero ser apenas o seu Deus. Eu quero ser seu pai. Eu quero adotar você. E tudo que é meu será seu. Assim diz o Senhor. Então basta tão somente crer e ser adotado como um filho. Então creia. E se você já é filho, o convite é: se comporte como um filho. Creia em Cristo e receba renovo, irmão. Receba renovo. Sabe, essa fonte de água viva, ela está em você. Você não precisa se desgastar. Você só precisa receber essa fonte que te reanima, que te satisfaz, que mata a sua sede. Ele diz: venha a mim, assim diz o Senhor, porque eu tenho água, e você não precisa pagar por essa água, porque eu tenho pão, e você não precisa pagar por esse pão. Eu tenho pão, eu tenho água, eu tenho presença. Onde está você? Ele quer que você se torne o seu filho. Em nome de Jesus, receba Cristo, creia em Cristo, seja justificado, torne-se filho, receba renovo e tenha o melhor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.